gente! O programa da Vovó Ana e suas histórias encantadas na TV está de volta aqui no canal 14 da NET. E quem veste Vovó Ana é Carol Tomé. Este e outros lindos modelos e acessórios você encontra na Avenida Jamel Cecílio, quadra 34, lote 19, número 2382. Siga Carol Tomé pelo Instagram ou pode pedir também uma visita pelo telefone 99212 3021. A Miss Brau Brownies é uma loja especializada em brownies, com vários tipos de sobremesas, todas preparadas com muito amor. Fica aberta de terça a domingo, de 13 às 19 horas. A Miss Brau Brownies fica localizada na rua Gastão de Deus, número 72, no bairro Jundiaí. A Água Nina não é apenas a nossa parceira, ela é a nossa favorita e também é nossa amiga. Peça Água Nina e tenha certeza de consumir o que há de melhor em água mineral. E quem está aqui conosco hoje para encantar ainda mais o nosso estúdio é Bruna de Souza Santos. Ela é fisioterapeuta, formada pela Unievangélica, especialista em fisioterapia neurofuncional. Seja muito bem-vinda ao programa da Vovó Ana, Bruna. Obrigada, muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Olá a todos. Ainda mais para falar de um tema tão bom que é esse, né? Fisioterapia neurofuncional e para crianças. Bruna, fala um pouquinho para a gente sobre os seus estudos, sobre a sua atuação nessa área. Eu sou formada já há quase 10 anos pela Unievangélica e me graduei lá e depois me especializei, fiz a especialização em neurofuncional e venho buscando sempre aperfeiçoamentos, né? A gente nunca pode parar de estudar, né? E ainda mais na área da saúde. Então, eu fiz um curso de formação no método Bobat, tanto adulto quanto infantil, porque era a minha demanda na época, né, tanto adulto quanto infantil, e fiz também formação no método Theraptape, fiz formação em algumas avaliações também, que são muito importantes, né. Bruna, com um currículo tão vasto, aonde você atua atualmente, hoje, né? E como faz para te contratar? Redes sociais, telefone, você atende domiciliar? Fala um pouquinho sobre a sua atuação. Eu atendo já desde 2013 na APAE de Anápolis e faço também atendimento domiciliar. E aí, para me contactar, pode ser pelo telefone, o número é 9294-9135. E pode também me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é Bruna Santos Fisioneuro. Lá tem mais informações também. Bruna, vamos começar, então, falando especificamente sobre fisioterapia neurofuncional. Explica para o nosso público o que é isso. Fisioterapia neurofuncional é uma das grandes áreas da fisioterapia. Ela atua em desordens neurológicas, né? Um paciente que tem qualquer desordem neurológica que cause fraqueza muscular ou desequilíbrio. A fisioterapia neurofuncional atua exatamente nessa área. E aí a gente visa, o objetivo da fisioterapia é devolver o máximo de funcionalidade para o paciente, né? Com que ele se desenvolva, no caso a criança, com que ela desenvolva o mais dentro do normal possível. Bruna, o Conselho Regional de Fisioterapia ele é relativamente novo, ele data de 1975. Apesar que a reabilitação já era praticada desde os tempos das guerras, né, se sabe. E foi justamente por aí que a fisioterapia neurofuncional começou a fazer parte da profissão de fisioterapia. Mas, hoje, a fisioterapia neurofuncional, a gente sabe que atende distúrbios, como, por exemplo, desordens neurológicas, né, síndrome de Down, paralisia cerebral e até mesmo mal de Parkinson, certo? Fala para a gente quando que aconteceu essa evolução da fisioterapia para chegar, então, nesse nível de atender esse tipo de distúrbio. Na verdade,
foi reconhecido pelo Conselho em 1998, né? Então viu-se essa necessidade de atendimento para esse tipo de paciente, né? Tanto as crianças quanto o adulto, como você disse, o mal de Parkinson, doenças vasculares, doença AVC, né? Muito comum, a gente conhecido como derrame, traumatismo craniano e as desordens neurológicas da infância também, que entra paralisia cerebral, síndrome de Down. Então viu-se realmente essa necessidade, né? Que, como você disse, na guerra, aí entravam os amputados, mas aí surgiu também a necessidade da fisioterapia neurofuncional. Bruna, você atende crianças. E quando é indicada a fisioterapia neurofuncional para essa população, né, para a população infantil, e quais são os diagnósticos que você atende? Normalmente, as crianças são acompanhadas por um pediatra, né? E aí, normalmente, o pediatra acompanha esse desenvolvimento motor e, notando qualquer atraso, ele encaminha para o profissional, para o fisioterapeuta, né? Mas os pais também, né, sempre podem ficar de olho, se notarem qualquer atraso no desenvolvimento, qualquer alteração na criança, eles devem procurar ou um pediatra ou um neuropediatra. E os diagnósticos mais comuns são paralisia cerebral, síndrome de Down, distrofias musculares, Guillain-Barré, traumatismo craniano, lesões medulares. Essas são as mais comuns de atendimento. Esses casos que você citou, eles necessitam de acompanhamento multiprofissional, certo? Você falou sobre o pediatra, mas quais outros profissionais, ou é só o pediatra que pode indicar a fisioterapia neurofuncional? Sim. Normalmente, o pediatra, nesse acompanhamento que ele faz com a criança mensal, ele já identifica alguma alteração. Identificando alguma alteração, e se ele notar que tem alguma patologia já associada, normalmente ele encaminha primeiramente para o neuropediatra, que vai ser competente para pedir exames, né? E aí, se comprovado, se realmente for necessário, normalmente o neuropediatra encaminha já direto para a fisioterapia. Tem outros profissionais também, fisiatra, às vezes os pais... Às vezes a criança vai ter um pé mais plano, um pé chato, que a gente fala. Às vezes o pai pode até levar no ortopedista, achando que é um problema ortopédico, né? Então, às vezes, até mesmo o ortopedista pode encaminhar essa criança. Considera-se criança, né, até 12 anos. E entre 13 e 18 considera-se adolescente. Você pode apontar alguns pontos que são importantes na avaliação do paciente neurológico nessas faixas etárias? Nessas faixas etárias, já não entra tanto mais paralisia cerebral, né? Porque normalmente a paralisia cerebral ela é diagnosticada bem mais cedo. Então, uma criança nessa faixa etária, alterações neurológicas que ela pode ter são alterações neurológicas que podem ser causadas por exemplo, traumatismo craniano, né, por acidente automobilístico que acontece. Uma coisa que acontece, infelizmente, ainda bastante nessa faixa etária é lesão medular por mergulho em água rasa. Infelizmente. Então, é um cuidado, um alerta, né, que a gente ainda realmente a gente não vê muito, não é comum da gente ver, mas acontece. Então, são coisas que podem ser evitadas, né, mas que infelizmente ainda acontecem nessa faixa etária. E tem as quedas, né, Bruna? Sim. Que as quedas em todas as idades, Sim, que é um cuidado Sim. que os pais e os cuidadores devem ter. A gente não pode ficar bitolado, claro, né? A criança tem que ser livre, tem que brincar, Isso. né? Anda de bicicleta, às vezes faz traquinagem, né? Mas realmente acontece sim. Seria o caso, então, de usar os acessórios adequados, sim, com certeza, não é? Com certeza. E quais que são os métodos utilizados na fisioterapia neurofuncional para as crianças e adolescentes? O conceito que a gente usa é o conceito neuroevolutivo. Denomina-se conceito neuroevolutivo porque a gente obedece às etapas do desenvolvimento motor normal. E o método Bobat, ele nada mais é do que um conceito neuroevolutivo, né? A gente trata o paciente
observando as suas funcionalidades, né? O que ele deveria estar fazendo, normalmente a criança, o que a criança deveria estar fazendo nessa faixa etária. Então, a gente vai de acordo com isso, né? Se era para a criança estar engatinhando nessa fase e ela ainda não está nem rolando, então a gente vai de acordo com isso, né? Olhando o desenvolvimento motor normal para alcançar o mais próximo possível disso. Certo. E você falou a respeito de um outro método, que é o método Bobat. Isso. Você pode aprofundar um pouquinho como que é o atendimento nesse método? O método Bobat hoje ele é imprescindível. Principalmente tem o Bobat adulto e o Bobat infantil. E ele é imprescindível hoje para um fisioterapeuta que quer atender na neurologia, né? Ele é um método, como eu disse, que a gente visa sempre buscar a funcionalidade, a capacidade máxima da criança, de habilidades, de funcionalidade. Então, hoje ele é um método mesmo imprescindível. Então, o pai que quiser mesmo um profissional especializado, ele deve sempre procurar essa referência. É usado aparelhos ou também exercícios livres? Não, são exercícios livres. A gente usa alguns aparelhos, mas que nem é exigência do método, não. A gente pode utilizar a bola suíça, alguns bancos, rolos, mas não é imprescindível que tenha, não. Na verdade, é o conhecimento mesmo, né, que a gente adquire quando a gente faz um curso a gente adquire conhecimento, né? O profissional ele tem que entender as etapas do desenvolvimento motor normal para ele saber se a criança está dentro disso, né? Então não adianta colocar na mão de um profissional que infelizmente, né? A gente sai da graduação, a gente sabe o básico, né? Então a gente tem que mesmo buscar saber, se informar para saber atender da melhor forma. Vamos falar um pouquinho de família. Nosso programa é informativo também. Quais que são os traços observados pela família que pode caracterizar os possíveis atrasos no desenvolvimento dessa criança? Esse dá muita conversa, né? A gente poderia ficar aqui o dia todo falando sobre isso. A etapa do desenvolvimento é maravilhosa, né? Um bebê quando nasce e vai se desenvolvendo, é maravilhoso observar isso, né? E é observando mesmo, nada mais é do que observando, né? Os pais devem observar bem. Normalmente os pais de primeira viagem têm um pouco mais de dificuldade, né? Não sabem muito o que esperar, né, sobre isso. Normalmente os pais de segunda viagem já fazem um pouco de comparação com o outro filho, certo, né? Mas as etapas do desenvolvimento, a gente até no caderno, até olhei hoje para dar essa informação. No caderno de vacina tem essa informação. O que esperar de cada fase? E é muito importante isso, porque às vezes a criança nasce, teve um parto normal, um parto tranquilo, não teve nenhuma alteração no parto. Então a mãe espera que esteja tudo bem, né? Leva no pediatra, faz um acompanhamento. A gente sabe que às vezes a rotina, né, de um pediatra ali em consulta é muito rápido. O pediatra às vezes não consegue observar tudo, né? Não consegue colocar a criança no chão, esperar que ela role, porque é observar, né? Eu não posso ir lá e pegar e rolar ela, que não adianta. Então eu preciso observar. Então às vezes na consulta do pediatra no dia a dia não é possível. Então são os pais mesmo observar, né? Se a criança aos 3, 4 meses, se ela já está querendo buscar um objeto no meio, se você traz o chocalho, ela já quer buscar o objeto no meio, se aos 6 meses ela já está com controle de tronco, controle de cervical adequado, se ela já está sentando, se ela sorri. Por mais que seja, né, parece uma coisa tão simples, né? Mas é uma coisa muito importante. Uma das coisas que a gente pergunta para os pais. Ela sorri para você? Quando ela olha para você, ela sorri, ela te reconhece. Quando você sai do ambiente, ela percebe que você saiu do ambiente. Então, tudo isso são traços do desenvolvimento, tanto motor quanto cognitivo, né? A gente precisa observar tudo isso, tanto motor quanto cognitivo. Então, se até mesmo aos 6 meses ela já começa a firmar as perninhas, ela já está firmando, ela usa os 2 lados igual, né? Porque às vezes na paralisia cerebral, se der uma lesão de um lado só do cérebro, de um hemisfério só, ela pode ficar com a lesão de um lado só do corpo. Então, os 2 lados são simétricos, ela mexe tanto uma mão quanto a outra. Claro que a criança tem uma preferência. Não tão cedo ela não demonstra tanto preferência, mas ela
mexe simétrico os dois lados, né? Quando você coloca um chocalho na frente, ela leva tanto o braço quanto o outro, ela balança bastante as pernas. Então, como eu disse, isso aqui a gente podia conversar o dia todo sobre desenvolvimento, Sim. porque é maravilhoso. Mas o importante é isso, é os pais observarem, conversa com o pediatra, né? O pediatra, na conversa com o pediatra, eu tenho 2 filhos, eu sei como é. O pediatra pergunta, como está o desenvolvimento? Então, falar mesmo, tô achando que isso tá diferente, tá estranho. A importância de colocar o bebê de 4 apoios, de deixar o bebê explorar mesmo o ambiente, né? Colo é maravilhoso, né? Colo é bom demais. Mas de deixar mesmo o bebê em liberdade, para ele conseguir se desenvolver o mais normal possível, né, dentro do normal. E o que se pode esperar, então, em cada fase do tratamento, né, levando para o tratamento agora, em relação a esse desenvolvimento natural? Levando em consideração o tratamento, difere muito de cada diagnóstico, né? Se a gente levar em consideração aí o diagnóstico da paralisia cerebral, que é o mais comum, né? A gente espera, na verdade, que ela se desenvolva de acordo com o que o corpo dela tá mandando ali, o que é permitido para ela, né? Na verdade, quando tem um diagnóstico, a gente vai comparar, né? Até nas avaliações que a gente faz, a gente compara usando o desenvolvimento motor normal. O que espera de uma criança de 6 meses, se a sua está fazendo. Mas quando tem um diagnóstico, a gente não pode mais comparar com outra criança. A gente compara até fechar um diagnóstico. Depois que fecha o diagnóstico, a gente não pode mais comparar, porque ela vai se desenvolver no tempo dela, né? E aí já não dá mais para comparar. Às vezes uma criança com 2 anos ainda não está andando, né? Mas a gente não pode, às vezes, dependendo da alteração motora que ela tenha, para essa fase a gente ainda não pode esperar isso. A gente tem que esperar ainda que ela sente, né? Certo. Então, o andar a gente espera um pouco mais. Então, é mesmo parar a comparação e olhar para ela, para o que ela está fazendo, tentar com que ela seja o mais independente possível, o mais funcional possível. Aí é respeitar as individualidades. Sim, respeitar as individualidades, exatamente. Bruna, a vovó Ana quer te agradecer muito por todas essas ricas informações que você trouxe ao nosso público e a nós também. E eu quero te oferecer o livro da vovó Ana e suas histórias encantadas, tá? Para você levar para suas crianças, para você ler e se divertir. Muito obrigada, vão adorar, muito obrigada. E nós temos também essa garrafinha que a Água Nina nos oferece a cada programa, que tem o rótulo da vovó Ana aqui. O nosso livro no rótulo. Muito obrigada. Muito legal. E para nós finalizarmos, Bruna, eu gostaria que você desse aí uma palavra para os pais, para a sociedade, sobre a importância do seu trabalho quando é observada alguma alteração, porque nós temos feito entrevistas com outros profissionais e até mesmo com mães, e um dos pontos que a gente conversa muito é a respeito da resistência que a família tem quando observa que o filho, ou que o neto, ou que o sobrinho não está se desenvolvendo como o esperado, digamos assim, né? Que, como você disse, nasceu, está tudo bem, veio por um parto normal ou cesariana, mas no tempo certo, está tudo tranquilo. Então, existe uma expectativa. E quando essa expectativa não é atendida, o que mais tem sido dito é a respeito dessa resistência. Sim. Então, gostaria que você falasse um pouquinho para os pais e para a sociedade em geral, para os familiares, sobre isso. Sim. Então, o mais importante, eu sempre falo para os pais sobre essa ansiedade, né? Até de não trazer mesmo essa ansiedade para as crianças, né? Diferente da gente sofrer um acidente, ter um traumatismo craniano, um acidente vascular, e a gente perder a nossa funcionalidade. A gente viveu toda a vida fazendo as coisas que a gente faz e, de repente, a gente perde. A criança não, a criança nasce e ela vai se adaptar conforme o corpo dela vai mudando, ela vai se adaptando conforme as mudanças, né? Então, às vezes, a ansiedade, a expectativa nem é dela, é só dos pais,
né? Acontece bastante, até mesmo sobre o uso de cadeira de rodas. Às vezes a criança está na cadeira de rodas e os pais, aliás, às vezes elas precisam de usar a cadeira de rodas, ela já está grande, precisa de usar a cadeira de rodas e o pai não aceita. E acaba passando isso para a criança, né? E já tem outros casos que quando o pai aceita bem, a criança aceita e escolhe a cor da cadeira de rodas. Então é mesmo aceitar a individualidade dela, aceitar o tempo, né? Diagnóstico não é destino, né? Não fala o que a criança é, o que ela vai ser, né? Ela pode ser o que ela quiser. Então, realmente respeitar e estar junto, né? O amor, a confiança que os pais passam para a criança é fundamental. É a rede de apoio. Com certeza. E estar junto também. Estar junto com o terapeuta, né? A gente não atende sozinho. O fisioterapeuta não consegue atender a criança sozinho. A gente precisa de ajuda de outros profissionais, né? A equipe multidisciplinar é muito importante, né? Atendimento de fonoaudiologia, de psicologia, de terapia ocupacional, com o médico junto, musicoterapia, hidroterapia. Então, é uma gama de profissionais que está ali para ajudar essa criança. E a família é o papel principal, né? Eu costumo falar que, às vezes, a terapia é 40, 50 minutos no dia. E ela passa o restante do dia com o familiar, né? Então, se a rede não for boa, se o apoio não for legal, se a gente não falar a mesma língua, as coisas não funcionam, não anda. E a gente tem que ter o mesmo objetivo, né? Quem traça o objetivo não é o fisioterapeuta. Não é sozinho. Quem traça o objetivo é o fisioterapeuta junto com a família. Porque, às vezes, eu posso querer que essa criança ande. E, às vezes, a família quer que ela apenas se sente com controle, consiga comer sozinha. Então, a gente tem que ter o mesmo objetivo, andar junto. Isso é que é importante. Bruna, então, muito obrigada. E o programa da Vovó Ana está muito satisfeito de ter você aqui conosco. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição. Muito obrigada. Obrigada.